para Brasília mais uma vez. Depois da aprovação na Câmara dos Deputados, a PEC da anistia segue para o Senado, mas a tramitação não deve ser acelerada. A repórter Marília Ribeiro, de volta com as informações. Arthur Lira chegou a dizer que Rodrigo Pacheco teria se comprometido a pautar a proposta. Hein, Marília? Oi, Thiago, é exatamente isso. Arthur Lira disse que o presidente do Senado Federal teria sinalizado, teria se comprometido a colocar essa proposta de emenda à Constituição da anistia para ser votada em plenário lá no Senado Federal. Mas acontece que pessoas próximas a Rodrigo Pacheco falam que não há pressa e também nem ambiente para que essa votação aconteça neste momento. E que essa próxima semana será totalmente voltada para resolver a questão da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia e dos municípios com até 156 mil habitantes. E hoje o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, reforçou que vai seguir o que o regimento determina. Vamos ouvir agora Pacheco. Eu ainda não me debrucei profundamente sobre o tema. Evidentemente, ao chegar no Senado Federal, nós vamos cuidar de fazê-lo. E não há, de minha parte, nenhum tipo de compromisso de ir imediatamente ao plenário do Senado com qualquer tipo de assodamento em relação a essa matéria. Inclusive, cuidarei de poder adotar em relação a essa proposta de emenda à Constituição o que o regimento determina, que é o encaminhamento à comissão própria, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, para a sua avaliação. Tiago, só para a gente lembrar aqui que uma PEC, para que ela seja promulgada, é necessário que haja consenso entre as duas casas, entre a Câmara e o Senado Federal. Caso contrário, o texto ele vai ficar numa espécie de pique-pongue entre os deputados e os senadores. E só mais uma informação para a gente encerrar aqui, Tiago, é que ontem nós trouxemos no Jornal da Jovem Pan que o senador Eduardo Braga foi escolhido como relator do texto da reforma tributária, essa que deve começar a andar, a caminhar lá no Senado Federal apenas mesmo em agosto. Eduardo Braga tem dito aí para aliados, para pessoas próximas, que o texto sofrerá algumas mudanças sim. Em sua conta no X, que é o antigo Twitter, o senador afirmou que não aceitará que o texto aprovado na Câmara dos Deputados prejudique a Zona Franca de Manaus. Esse texto que foi aprovado, ele acaba não incluindo medidas para preservar os mecanismos de competitividade e isenção tributária do modelo da Zona Franca de Manaus. E por essa razão, 7 dos 8 deputados que são da bancada lá do Amazonas acabaram votando contra a redação final dessa matéria. Para ele, para Eduardo Braga, faltou sensibilidade e diálogo nessa primeira etapa da regulamentação da reforma tributária. Tiago. Ficou tudo agora para o segundo semestre do Legislativo. Marília Ribeiro volta com outras informações na programação da Jovem Pan. Bom, Dora Kramer, será que vai ficar nesse ping-pong em relação à reforma tributária? Porque o senador já deixou claro que vai fazer alterações, ele inclusive é do Amazonas, é bom lembrar, ele tem todo o interesse de discutir a Zona Franca de Manaus e saber, será que vai ficar nessa e a proposta pode nem ser aprovada até o fim do ano? Olha só, o Eduardo Braga foi governador do Amazonas já, né? Então ele tem todo o interesse. Agora não é só esse ponto, são vários outros pontos. E a Marília traz aí que no caso da PEC da anistia tem que haver uma concordância porque é emenda constitucional. No caso do projeto, é projeto de lei. A PEC foi aquela aprovada o ano passado, digamos assim, o texto base macro. Esse é projeto de lei. O Senado modifica, voltou para a Câmara e a Câmara pode ignorar para ali na Câmara. Então, vai ter que, eu acho que, como eles sabem disso, evidentemente, melhor do que qualquer pessoa, eu acho que deve haver uma intersecção aí, uma composição, uma tentativa de acordo, porque a disposição do senador Eduardo Braga, quando ele não diz que vai mudar alguma coisa, ele diz que vai mudar muita coisa. Então, ele já está fazendo, primeiro, uma crítica ao texto que veio da Câmara, que foi da Câmara para o Senado, não é? E segundo, já indicando que, olha, aqui esses defeitos a gente vai procurar corrigir. Então, isso aí pode criar pode criar um atrito bastante acentuado no segundo semestre.
E a gente já falou aqui, não é, Vilela, da possibilidade do fatiamento da reforma. O que não se alterou vai para frente agora, o que mudou volta para a Câmara, não tem jeito. Exatamente. Essas ideias mirabolantes ou esses eventuais adiamentos que acabam ficando para o ano seguinte e tudo mais, eu só acredito que nesse caso não vai acontecer porque existe o interesse objetivo. Esse é um tema capital, diferentemente de outros temas que Pacheco tinha interesse, um interesse ali mais político. Esse caso não. Esse caso, ambos os presidentes têm interesse em marcar seu nome na história como sendo os pais da reforma tributária. Então eu vejo que pelo menos o grosso dessa reforma vai avançar e vai se resolver esse ano. Agora, tem muita coisa que vai ficar para depois.